A carta do apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Corinto, na Grécia. 2 Coríntios 13. Só quem crê em Jesus diz amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Nós vamos ler 3 versículos. 2 Coríntios 13, a partir do versículo 11. Então, versículos 11, 12 e 13. Como são só 3 versículos, vamos ler todos juntos. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Aleluias. Meu Deus, louvamos a Ti. Dá-nos unção, poder e autoridade na Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Preste atenção na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Precisamos prestar atenção para crescermos no conhecimento da palavra. Irmãos, o que sustenta o crente de pé é o conhecimento da palavra de Deus e a oração no poder do Espírito Santo. Não tem como separar essas duas coisas. Diga glória a Jesus. Irmãos, e precisamos aprender toda a palavra de Deus. Precisamos sair dos textos mais batidos e mais palatáveis para irmos para os mais densos, sem preguiça espiritual. Fala para o irmão do lado, sem preguiça espiritual. Tem que entender a palavra de Deus. O versículo 11 que lemos diz: quanto ao mais, irmãos. Irmãos, Paulo estava encerrando uma carta. Então ele queria dizer com isso: depois de tudo que eu já falei, quanto ao mais, isso aqui é apenas um arremate, apenas o final. Preste atenção, vamos fazer uma viagem comigo pela segunda carta de Paulo aos Coríntios. Preste atenção, se você se distrair, você perde, como se diz, o fio da meada. Diga glória a Jesus. Paulo passou pela cidade de Corinto, diz lá em Atos 18, evangelizou naquela cidade. Paulo ficou bastante tempo e por muito tempo ele não foi perseguido. Deus apareceu em visão e disse a Paulo: Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E muitos se converteram, e a operação de Deus na cidade de Corinto foi muito grande, e ali uma igreja muito grande se formou. Dizem os historiadores da igreja que a cidade de Corinto tinha talvez 600 mil habitantes. A gente acha, irmãos, que a antiguidade era coisa assim, muito retrógrada e muito pequena. É ilusão tua. A cidade de Corinto tinha 600 mil habitantes, e estimam os historiadores da igreja que a igreja em Corinto tinha 100 mil membros. Diga glória a Jesus. Às vezes pensamos que era um povozinho. Não, irmãos, muita gente. Quando Deus disse em Atos 18, eu tenho muito povo nessa cidade, era muito povo mesmo. Os irmãos, imaginem que Nínive, muitos anos antes, irmãos, quanto? 800, 900 anos antes disso, Nínive já tinha 120 mil habitantes. Então as cidades daquela época eram grandes, e Deus já operava poderosamente, e Deus quer operar hoje. Fala para o mundo lá do Deus quer operar hoje. Paulo passou na cidade de Corinto, uma igreja se levantou, e lógico, apareceram os problemas. Paulo escreveu a primeira carta. Capítulo 1 tinha problema de divisão. Me foi dito pelas famílias de Cloé que existe contendas entre vós.
No capítulo 2 de 1 Coríntios, o problema é que o povo ficava assim muito na carne, e Paulo diz, nós temos que falar o que o Espírito nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 3, Paulo disse assim, eu não vos pude tratar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Com leite vos criei, não com sólido mantimento, porque não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. 1 Coríntios 4, Paulo diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 5, ele falou claramente do problema maior da igreja, que era problema sexual, problema de prostituição, e chegou até a ter um caso absurdo no meio dos crentes, que era incesto, um homem que abusou da esposa de seu pai. Pelo que diz o texto, não era de sua própria mãe, era de sua madrasta. E Paulo disse palavras duríssimas, 1 Coríntios 5,5, juntos vós e o meu espírito, que o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito porventura seja salvo no dia de Jesus Cristo. Não é boa a vossa jactância, não sabeis vós que um pouco de fermento leveda toda a massa? E daí, no capítulo 6 de 1 Coríntios, ele falou que o problema entre os crentes era contendas, e contendas até judiciais no meio do povo. Diga glória a Jesus. Irmãos, e essa primeira carta do apóstolo causou-se muita comoção na cidade de Corinto. Capítulo 7 era questões acerca de casamento. Estava tendo muito problema entre os crentes, que eles não estavam entendendo como ser casado dentro do reino de Deus e dentro da palavra do Senhor. 1 Coríntios 11 era o problema das coisas sacrificadas aos ídolos. Eles viviam uma terra que adorava muitos deuses, muitos ídolos. Eles não sabiam como viver com Jesus sua fé, e no meio daquele povo. 1 Coríntios capítulo 9, eles não sabiam como serem servos de Deus, como serem atletas do Senhor, como se dedicarem à obra do Senhor. 1 Coríntios 10, o apóstolo falando coisas difíceis, coisas sérias ao povo, sobre não murmurar, sobre não tentar a Deus, sobre lembrar do exemplo do passado, o povo de Israel, que no deserto tanto provocou a ira de Deus. 1 Coríntios 11 é o texto sobre a ceia, hoje é a ceia do Senhor. Diga glória a Jesus. O povo de Corinto tinha problema até com a ceia do Senhor. 1 Coríntios 12, o problema com respeito aos dons espirituais. Quanto aos dons espirituais, meus amados irmãos, não quero que sejais ignorantes. 1 Coríntios 13, o capítulo maravilhoso da palavra de Deus sobre o amor, porque aquela igreja precisava ser mais fortalecida no amor. 1 Coríntios 14, o capítulo inteiro sobre o dom de profecia sendo superior ao dom de línguas. Um texto que infelizmente muitos desprezam de todas as formas. Tem uns que não têm nem línguas nem profecia. Tem outros que só têm línguas e não têm profecia. E daí a palavra do Senhor diz, é melhor ficar calado na igreja e falar em línguas comigo e com Deus, do que falar muitas línguas e ninguém entender e ninguém ser edificado. Quer ser usado em dons do Espírito na igreja, é profecia, é revelação, é desvendando os segredos do coração, e daí isso é sinal da presença de Deus no meio do povo. Diga glória a Jesus. 1 Coríntios 15, capítulo sobre a ressurreição. O povo tinha se convertido e não sabia bem o que acontecia. O crente morria, o que acontecia? Acabava tudo como que era a história. Todo o capítulo falando sobre a conversão. E 1 Coríntios 16 são as recomendações finais. São o apóstolo se despedindo e mandando saudações particulares. Esta carta causou muita comoção entre o povo, porque o apóstolo falou de problemas sérios, principalmente o problema do incesto e o problema da prostituição no meio da igreja. Daí o apóstolo escreveu a segunda carta. Na segunda carta, a igreja de Corinto já estava mais crescida, mais amadurecida. A segunda carta de Corinto, irmãos, é um dos livros mais sólidos, mais densos da palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Que trata de assuntos muito elevados, muito sérios, muito sólidos, tanto da vida cristã nessa terra, quanto das revelações celestiais de Deus.
2 Coríntios 1, o apóstolo falando das tribulações. Como a tribulação abunda em nós por meio de Cristo, também a consolação de Cristo abunda em nós para os outros, porque nós podemos consolar os outros com a mesma consolação que nós somos consolados de Deus. Irmãos, então o crente na vida tem muita tribulação, mas tem muita consolação de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, como Deus fala, como Deus opera nos cultos, como Deus opera nas vigílias, como Deus traz os missionários e usa para falar com o povo da igreja, para levantar o que está enfraquecido, o que está em dúvida, para fortalecer. Como Deus nos consola. Diga glória a Jesus. 2 Coríntios capítulo 2, o apóstolo dizendo assim: eu me arrependi de ter escrito aquela primeira carta, mas depois que eu vi que foi Deus que fez, e não fui eu, porque eu não queria entristecer-vos, mas este que foi repreendido por todos, eu vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Paulo dizendo exatamente aquele que tinha lá abusado de sua madrasta. E Paulo disse assim: a quem perdoardes, eu também perdoo na presença de todos, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. E graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Diga glória a Jesus. Então o capítulo 1 fala de tribulação, mas o capítulo 2 fala de perdão e fala de triunfo. Capítulo 3 de 2 Coríntios, Paulo, o apóstolo, tendo uma pendência com a igreja, porque a igreja de Corinto foi assim, foi Paulo que evangelizou, a igreja nasceu por ministério de Paulo, a igreja se formou e ficou grande, ficou oficializada, e daí eles estavam exigindo carta de apresentação dos pregadores. Daí Paulo foi lá para pregar, eles estavam perguntando para Paulo assim: cadê a sua carta de recomendação para pregar aqui? Paulo diz assim: como lá? Eu que fundei essa igreja aqui no poder do Senhor, eu preciso de carta de recomendação agora? A minha carta de recomendação é vocês. Vocês são a carta de Cristo ministrada, não por mim, mas pelo Espírito de Deus, não em tábua de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Diga glória a Jesus. E o apóstolo continuou o capítulo dizendo assim: o ministério do Espírito que Deus tinha usado para ele, que é muito superior, quanto mais excederá em glória o ministério do Espírito, que não é mais o ministério da lei. Diga glória a Jesus. E o apóstolo termina este capítulo 3 dizendo assim: nós agora ficamos com o rosto descoberto. E Paulo fala uma coisa muito profunda que não estava escrito no Velho Testamento, mas Deus lhe revelou pelo Espírito Santo. Moisés, aquela experiência lá, Êxodo 32, 33, Moisés subiu no monte, foi orar e o seu rosto resplandecia, e daí ele colocou um véu no rosto, porque o seu rosto brilhava. E Paulo disse em 2 Coríntios 3, que Moisés pôs o véu para que ninguém visse que aquele brilho acabava. O rosto de Moisés brilhou, mas era pouco, o brilho sumiu, acabou e não brilhou mais. E daí Paulo disse em 2 Coríntios 3, eu não preciso pôr véu nenhum no rosto, porque eu não preciso esconder nada de ninguém, eu não preciso me parecer super homem, nem super apóstolo, nem super crente para ninguém, eu não preciso passar aos outros mais do que sou, porque a minha capacidade vem de Deus, porque é o Senhor que opera em mim. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Quando Paulo disse assim, eu fico com o rosto descoberto, eu não tenho vergonha de mostrar as minhas fraquezas, as minhas deficiências humanas. E ele completa lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, eu tenho prazer nas fraquezas, porque quando estou fraco, aí é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, o crente tem que ser sincero, transparente, não precisa passar nada do que não é, tem que mostrar o que é, e Deus opera nesta fraqueza. Diga glória a Jesus.
Capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo diz assim: tendo este ministério, segundo a graça que nos foi dada, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. E se o nosso evangelho está oculto, é porque o Deus deste século cegou o entendimento dos infiéis, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Deus. Então o apóstolo diz assim: eu tenho ministério, mas é pela graça. Diga glória a Jesus. E não uso de estratagema, não sou marqueteiro, não preciso usar de técnicas de gerenciamento, nem técnicas de comunicação social ou visual. É pelo poder de Deus, é pela graça de Deus. Diga glória a Jesus. Ninguém precisa usar na obra de Deus artimanhas humanas. E em 2 Coríntios 4, ele continua dizendo: temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo mortal, para que a vida do Senhor Jesus também se manifeste em nós. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. E ele continua neste capítulo dizendo assim: não atentamos nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. As coisas que se veem são passageiras, as que não se veem são eternas. Diga glória a Jesus. Ainda que o homem exterior, ainda que o corpo, ainda que eu envelheça, ainda que eu enfraqueça, o homem interior, contudo, de dia em dia se renova. Fala para o mundo lá do Deus quer te renovar. Irmãos, livro de 2 Coríntios fala a realidade da vida e do ministério cristão. Tem tribulação, mas tem consolação, capítulo 1. Tem problema entre irmãos, mas tem reconciliação, capítulo 2. Diga glória a Jesus. Tem problema entre pregador e entre a congregação, mas tem operação de Deus, tem ministério do Espírito Santo. Capítulo 4, tem ministério, mas tem quebrantamento, tem o desfalecimento do físico, mas tem a renovação do Espírito. Diga glória a Jesus. 2 Coríntios 5, me acompanhe, preste atenção, fala para nós assim: preste atenção. Essa pregação aproveitaria muito mais a você se você já tivesse lido 2 Coríntios. Alguns aqui já leram, graças a Deus. Quem não leu, morra de vergonha, depois pede uma cópia para o irmão Rodrigo e leva para casa e lê, ouve umas 10 vezes. Diga glória a Jesus e aprenda a ler a Bíblia em casa. E daí não diz que a pregação do pastor é difícil. Não, é você que não lê Bíblia. Fala para nós, é você que não lê Bíblia. Diga glória a Jesus. 2 Coríntios 5, sabemos que se a casa de nosso tabernáculo terrestre se desfizer, temos de Deus um edifício não feito por mãos, eterno nos céus. Diga glória a Jesus. Irmãos, sabe o que o apóstolo quis dizer com isso? Eu sirvo a Deus, eu tenho ministério, mas eu não procuro sucesso humano nem fama humana. Se eu chegar no final de minha vida e eu não for famoso e visivelmente meu ministério não tiver dado resultado visível algum, eu não me importo com isso, porque eu tenho de Deus um edifício eterno nos céus, para onde eu caminho, e Deus sabe o resultado do que eu estou fazendo. Não faço para os homens, mas faço para Deus. Diga glória a Jesus. Em 2 Coríntios 5 ele fala coisas tão maravilhosas: porque andamos por fé e não por vista, pelo que estamos sempre de bom ânimo. Diga glória a Jesus. Ele continua no final do capítulo: se um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas sim por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Jesus Cristo. Irmãos, nós fomos salvos para viver para Jesus. Não vivemos para este mundo. Este mundo tem sentimentos horrorosos.
ideias horríveis, mas irmãos, nós pensamos nas coisas celestiais e vivemos para o Senhor. Em 2 Coríntios 5 continua: o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Fala para o mundo lá do reconciliação. Reconciliação, glória a Jesus. Irmãos, tantos crentes que na igreja, para vir aqui dar na frente, dar testemunho, eles são poderosos, são vigorosos, mas lá no serviço não fala nada de Jesus. Irmãos, tem gente que não se envergonha de Jesus no meio dos crentes, mas se envergonha de Jesus no mundo. Não pode, fala para nós assim: não pode, não pode. Nós temos ministério. Qual que é o ministério da reconciliação? Tem gente que acha assim: ai, dois irmãos da igreja brigaram, vai um lá para resolver. Irmãos, diga glória a Jesus. Briguinha de crente, eles que se resolvem, eles já sabem a Bíblia, eles que se entendam. Reconciliação é reconciliar o mundo com Deus, o pecador, o caído, o desgraçado, o miserável. Diga glória a Jesus, que não sabe, que não entende, que precisa, que está escravizado pelas trevas, precisa se reconciliar com Deus, e Deus te chamou para isso. Fala para o irmão do lado: Deus te chamou para isso. Quantas pessoas desesperadas do teu lado, e você precisa ser vaso de reconciliação. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. 2 Coríntios 6, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja reprovado, mas nos tornando recomendáveis em tudo, na pureza, na ciência, na palavra não fingida, nas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, nos dons do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Irmãos, o servo do Senhor tem que ser exemplo. Fala para o irmão do lado: o servo de Deus tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo, tem que ser luz a brilhar. Diga glória a Jesus. Uma vez assisti um filme evangélico tão interessante. Um rapaz crente, mas ele estava meio desanimado, porque ele achava que tudo que ele orava e tudo que ele lutava diante do Senhor não tinha resultado. E daí ele teve uma experiência, como se fosse assim um sonho, em que é como se ele não fosse crente. Ele acordou um dia assim como se não fosse crente, e daí os pais dele tinham se separado, a irmã tinha caído no mundo, a escola dele estava virada do avesso, e daí ele descobriu, depois dessa experiência, que como Deus ouvia as suas orações. Os seus pais ainda eram casados pelas orações dele, a irmã dele ainda estava de pé pelas orações dele, a escola dele era um ambiente decente pelas orações dele. Você não pode parar. Fala para um lado assim: você não pode parar. Irmãos, é mentira do diabo que você está orando à toa. É mentira do diabo. Ai, pastor, mas eu oro e minha família está tudo bagunçada. Você não sabe como estaria se você não orasse então. Diga glória a Jesus. O missionário Cristiane falou na outra vigília, dizendo assim: não pare, porque a fila atrás de você é grande. Diga glória a Jesus. Irmãos, atrás de todo crente tem gente olhando para você. Atrás de um pode ter 100, atrás de outro tem 2, tem 3, mas tem alguém olhando para você. Se você cai, alguém cai com você. Então fala para você assim: não caia. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus, irmão. 2 Coríntios 7, o apóstolo continua falando da carta que ele escreveu. Eu sei que entristeci, mas eu entristeci vocês com a minha carta, mas eu descobri que a tristeza não foi segundo a carne, mas foi a tristeza segundo Deus. 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a vida, do que ninguém mais se arrepende, mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. Diga glória a Jesus. Então, mas às vezes Deus nos entristece, como diz Eclesiastes 7, com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Se Deus está te entristecendo, é porque Ele quer trabalhar na tua vida. Diga glória a Jesus. Glorificado seja o Senhor. 2 Coríntios 8, irmãos, Deus está falando. Fala para nós assim: Deus está falando. Estou em 2 Coríntios 8, se você já perdeu o fôlego, respire fundo. Respire fundo, diga glória a Jesus.
2 Coríntios 8, olha o que diz lá, preste atenção. Quero vos dizer, irmãos, a graça que foi dada às igrejas da Macedônia, porque a sua profunda pobreza resultou em abundante riqueza de sua generosidade, porque eu testifico que eles deram segundo o seu poder aquisitivo, e muito além disso. Irmãos, a graça de Deus é tudo pela graça, não era porque os crentes da Macedônia, aliás, hoje até tem um país na Europa com o nome de Macedônia de novo. Quando eu estava na escola não tinha, agora já tem. Diga glória a Jesus. E, irmãos, a graça daqueles irmãos, eles eram pobres, mas generosos, e eles eram abençoadíssimos por Deus. Fala para o irmão do lado, seja generoso. Generoso, irmãos. 2 Coríntios 8 é o texto para acabar com a desculpa esfarrapada de crente que diz que não é generoso porque é pobre. Generoso tem que ser a tal lá que é doutor. Eu sou pobre, ele tem, eu não tenho. Irmãos, os crentes da Macedônia eram paupérrimos e foram riquissimamente generosos para dar para os que tinham menos do que eles. Diga glória a Jesus. Chegamos em 2 Coríntios 9, a coisa está esquentando. Fala para nós assim, vai esquentar para o teu lado. 2 Coríntios 9, o texto clássico do Novo Testamento sobre oferta, sobre contribuição, sobre oferta em dinheiro na igreja. Quem pouco semeia, pouco colhe. Quem em abundância semeia, em abundância colhe. Traduzindo em miúdo, significa o seguinte: quem é generoso e oferta para a casa de Deus, oferta para os pobres e para as viúvas, é enriquecido por Deus. E quem fica dando só aquelas migalhinhas para o Senhor, vai receber a mesma coisa, porque isso aí traz espírito de miséria. Fala assim, misericórdia. 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Diga glória a Jesus. Olha quanta coisa que a palavra do Senhor diz neste texto. 2 Coríntios 10, rogo-vos eu, irmãos, pela mansidão e benignidade que é em Cristo. O apóstolo, voltando a dizer, no capítulo 10, ele está agora combatendo os que eram inchados na igreja. Tinha gente dentro da igreja que se julgava melhor do que o outro, que se julgava mais entendido, mais sabido que o outro, que se julgava mais espiritual do que outro. Fala para um lado assim, tome cuidado. Tome cuidado. A missionária Selma, esta madrugada, contou o testemunho do pastor da igreja. Ela não disse com o pastor, disse que teve um arrebatamento de espírito e foi ao céu, e Deus mostrou para ele uma coroa, e não falou nada. Ele voltou do arrebatamento e continuou o culto. No meio do culto, Deus disse para ele: aquela coroa que você viu no céu é daquela irmã lá no fundo. Uma irmã pobrezinha e bem sem graça. Daí o pastor disse assim: mas Senhor, aquela irmãzinha, o que ela faz? Eu sou o pastor presidente, aquela coroa tinha que ser minha. Deus disse para ele: a coroa é dela, porque é ela que ora por você. Fala para assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, crente metido é o maior contrassenso que existe, é o maior paradoxo, é o maior absurdo. Diga glória a Jesus. Crente que se acha melhor do que os outros. Como diz 1 Samuel 16, o homem vê o que está diante dos olhos, Deus vê o coração. 2 Coríntios 10, estamos aí em 2 Coríntios de novo. Não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas aquele a quem Deus louva. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. 2 Coríntios 10, dá um apóstolo combatendo esses que estavam inchados. Ele continuou dizendo no capítulo 11, me acompanhe, estamos quase chegando no capítulo 13. Diga glória a Deus, me acompanhe. 2 Coríntios 11, rogo-vos que me suporteis um pouco ainda na minha loucura.
porque eu temo que, assim como o diabo enganou Eva com a sua astúcia, assim sejam os vossos sentidos de alguma maneira entorpecidos, e vós vos afasteis da simplicidade que é em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Ele continua o capítulo falando de pessoas que estavam pregando um outro evangelho, que estavam ministrando um outro espírito. E em 2 Coríntios 11 o apóstolo vai dizendo coisas fortes. Pessoas muito legalistas dentro da igreja. Sabe o que é legalista? É gente que quer pôr preceito na vida alheia, é gente que quer medir os outros, gente que fica julgando. Diga glória a Jesus. Toda igreja tem legalista, só que o legalista nunca acha que é ele. Fala assim, misericórdia. Pedir para o Senhor abrir os teus olhos hoje, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Senhor eterno. Irmãos, o apóstolo vai longe nesse capítulo 11 de 2 Coríntios. Tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos de Cristo. E não é demais, porque até o próprio diabo se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será segundo as suas obras. Quer dizer, irmãos, existem muitas pessoas que parecem crentes, que têm dons do Espírito, que parecem ter sabedoria na palavra e são diabólicos. E sabe qual que é o diferencial? Sabe qual que é a marca registrada do crente verdadeiro? É o amor. Fala para o irmão do lado, amor. Amor verdadeiro, frutos de amor, atos de amor. Irmãos, e o amor se manifesta para com os pequenos. Geralmente crente metido gosta de exibir na frente dos que ele acha que são grandes. É presbítero, é missionário, é pastor. Ele fica assim ali todo aparecidinho. Fazem misericórdia. O amor se mostra para com os pequenos, para os que não são nada, para quem não dá ibope para ninguém. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. O apóstolo continua em 2 Coríntios 11. Eu sou apóstolo em jejum. Eu passei 3 dias e 3 noites no abismo, em naufrágios muitas vezes. Eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Eu fui açoitado, eu fui injuriado, em perigo entre falsos irmãos, em perigos da estrada, em perigos de salteadores, em perigos no mar. Quando eu estava em Damasco, eu tive que ser descido pelo lado de fora do muro por uma corda, porque o rei Aretas tinha mandado me matar. Irmãos, quer dizer, ser servo de Deus não é fácil. Olha quanta coisa que tem em 2 Coríntios, quanta coisa contra a qual nós temos que lutar, quantas adversidades. Você acha que tem luta na tua vida? Está tudo escrito. Fala para o irmão do lado, está tudo escrito. Mas olha que maravilha, agora chegamos no capítulo 12. Diga glória a Jesus. Quantas essas coisas, como se o apóstolo dissesse assim, deixa para lá. Passarei agora às visões e revelações do Senhor. Eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céus. Este homem foi até o paraíso, e ele ouviu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito dizer. De um assim eu vou me gloriar, mas não das minhas fraquezas. Diga glória a Jesus. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, do qual eu pedi 3 vezes ao Senhor, orando que afastasse de mim, mas o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de modo que eu muito me gloriarei na minha fraqueza, para que a mim habite o poder de Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, glorificado seja Deus. Daí, irmãos, chegamos ao capítulo 13, em que o apóstolo falou tudo isso para os irmãos, irmãos, falando sobre tantos assuntos pesados, sobre a ênfase da vida cristã. O que ele diz? O versículo que nós lemos, olha lá, 2 Coríntios 13, 11, diga glória a Jesus. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos. Fala para o irmão do lado, alegra-te.
alegra-te, regozijai-vos. Irmãos, o apóstolo passou tantas, sofreu tantas, em tudo atribulado, mas ele termina a carta dizendo assim: regozijai-vos, alegre-se no Senhor. Diga glória a Deus. Fala para o mundo do lado, Deus quer te dar alegria. Irmãos, vida de crente tem luta, mas a alegria tem que ser maior do que a luta. Se a tua alegria não está sendo maior que a tua luta, é porque você está distante de Deus. Romanos 14:17, o reino de Deus é de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Fala para o mundo do lado, Deus quer te alegrar. Glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Alguns versículos sobre alegria. Provérbios 15:13, o coração alegre aformoseia o rosto. Se você já é feinho, meu irmão, triste, então misericórdia. Fazem misericórdia. Coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios 15:15, todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Diga glória a Jesus. Tem gente que a gente vai conversar que todo dia ele está péssimo, todo dia ele está acabadaço. Você pensa assim que ele tem o monopólio das lutas do mundo. Fazem misericórdia. Todos os dias o de coração alegre tem banquete contínuo. Sabe o que a gente descobre? O problema não está nas lutas, o problema está no coração. Se o teu coração for alegre, pode cair o mundo do teu lado. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Provérbios 17:22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito triste seca os ossos. Provérbios 13:9, a luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Irmãos, crente cheio do Espírito é motivo de alegria para os outros. Crente cheio do Espírito é motivo de alegria lá no serviço, lá no trabalho. Diga glória a Deus. Crente azedo é outro contrassenso, porque Gálatas 5:22 diz que a alegria é fruto do Espírito Santo. A luz dos justos alegra. Fala para o mundo do lado, você tem que ser motivo de alegria. Diga glória a Jesus. Os irmãos podem ver os missionários que vêm pregar na igreja como eles são alegres. Diga glória a Jesus. Como são exuberantes na alegria do Senhor. Irmãos, como se consegue isso? Porque eles são muito virtuosos. Não, meu amado, qualquer um pode ser assim, até mais. Depende do tanto que você ora, depende do tanto que você se entrega. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Lucas 1:47, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. João 3:29, aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que o assiste e o ouve, se regozija em ouvir a voz do esposo. Sabe o que é motivo de alegria na vida do crente? É ouvir a voz de Deus. Sabe o que alegra a crente? É ir no culto e sentir que Deus está falando com ele. O crente fica alegre. Sabe o que é motivo de alegria para o crente? É receber revelação pelos dons do Espírito Santo. Irmãos, isso alegra o crente. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu gosto de receber revelação, mesmo que seja cacetada. Diga glória a Jesus. Sabe por quê? Graças a Deus, Deus está olhando para mim, Deus me enxerga ainda. Diga glória a Jesus. Irmãos, mesmo receber a exortação de Deus é privilégio. Duro é quando a pessoa é ignorada por Deus. Fazer misericórdia. Quando tem irmão que chega para mim assim: pastor, eu nunca fui revelado, nunca ninguém me entregou a palavra de Deus. Ele fica assim: misericórdia. Morreu e esqueceu de deitar. Fazer misericórdia. Tem que fazer uma oração de ressurreição para o irmão, está mortinho da seu. Diga glória a Jesus. Se Deus não falar com você é porque você morreu. Salmo 29, 1. Não, Salmo 49. Diga glória a Jesus.
não te emudeças para comigo, Senhor. Não aconteças que calando-te tu ao meu respeito, eu me torne semelhante aos que descem a cova. Misericórdia. O que alegra o crente é a voz de Deus. Deuteronômio 14, 26, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te com toda a tua casa. Irmãos, crente vir para a igreja com toda a família, tem que ser motivo de alegria. Diga glória a Jesus. O crente vem para a igreja com os filhos, e vem todos alegres. Todos alegres, fala para nós assim, todos alegres. Tem gente que já vem se espancando no meio do caminho. Misericórdia, você quer que teus filhos tenham que impressão de crente? Diga glória a Jesus. Irmãos, vir para a igreja tem que ser motivo de alegria. Glória a Deus. Mateus 5,12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Maravilhoso versículo, né? Só que vamos ver o anterior. Bem-aventurados sois vós quando mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, quando vos perseguirem e quando vos amaldiçoarem. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o galardão nos céus. Repita comigo, o crente se alegra na perseguição. Mas fala para nós assim, o crente. Se você não se alegra na perseguição, vem aqui, vamos fazer uma oração de aceitar Jesus, você já se converte. Diga glória a Deus. Irmãos, por que o crente se alegra na perseguição? Se estão me perseguindo, graças a Deus, quer dizer que eu sou um crente verdadeiro. Diga glória a Jesus. O diabo não persegue crente falso, porque já é dele. Diga glória a Deus. Meu amado irmão, se o diabo não tem raiva de você, o teu caso é sério, porque se ele não tem raiva de você, ele gosta de você. Fazer misericórdia. Diga glória a Jesus. Pastor, estou me perseguindo no meu serviço. Graças a Deus, então você é crente mesmo. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Lucas 10, 20, alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas 15, alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Diga glória a Jesus. Meu amado, se quando tem batismo na igreja, você não fica alegre e exultando em espírito, é porque você está desviado. Porque a alegria do crente é ver gente se batizando. Que maravilha, domingo passado, quando o fruto dos grupos familiares, irmãos, que maravilha. Domingo passado foram frutos da casa de operação feminina e dos grupos familiares. Diga glória a Jesus. Geralmente o batismo da casa masculina, domingo passado foi diferente. Outros frutos, Deus está dando outros frutos para essa igreja. Diga glória a Jesus, irmãos, hoje tem batismo de novo, motivo de júbilo. Diga glória a Deus. E tem gente assim, ai pastor, eu estou com tanta luta que eu nem tenho cabeça para pensar em batismo. Você está desviado, meu filho, você está nas trevas, você precisa se converter. Fala assim, misericórdia. Se você não tem cabeça para isso, não tem cabeça, vai para o céu também. Diga glória a Jesus, porque a Bíblia diz que o crente tem a cabeça de Cristo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Salmo 19:8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Fala para o irmão do lado, o crente se alegra com a Bíblia. Diga glória a Jesus. Mais uma marca, se você é crente ou não. João 8,47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Diga glória a Jesus. Crente de verdade ama Bíblia, versículo e pregação. Ama, diga glória a Jesus. Crente de verdade está em algum lugar, ouviu uma rádio evangélica tocando, alguém falando versículo, já olha, já procura onde, porque o coração já foi tocado. Mas crente está em algum lugar, viu um adesivo de versículo num carro, já se alegra. Palavra de Deus.
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que crente que dorme na hora da pregação, ou é anemia profunda, vai procurar um médico, vai dar um jeito nisso aí, faz favor. Diga glória a Jesus. Ou é demônio sentar nas tuas costas. Faz assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, porque como, irmãos, se você não se regozija com a palavra, do que te alegra então? Novela? Atlético? Fazem misericórdia? Diga glória a Jesus. Fala assim, Jesus está aqui. Aleluia. Salmo 4:7. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. A alegria de crente não é só na abundância. A alegria de crente é em qualquer tempo, inclusive quando falta tudo. Diga glória a Jesus. O texto que a missionária leu essa madrugada: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja vacas nos currais, os campos não produzam mantimentos, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Diga agora a Jesus. Crente tem que ser alegre. Fala para o lado, crente tem que ser alegre. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor, glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Salmo 126:5. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Glorificado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o versículo, né? Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede perfeitos. Não se desespere que não vai demorar muito não. Diga glória a Deus. Sede perfeitos. Fala para um lado assim: Deus quer que você seja perfeito. Irmãos, porque tem tantos versículos na Bíblia que dizem sede perfeitos? Em primeiro lugar, a perfeição do crente é relativa, a perfeição de Deus é absoluta. Ninguém aqui na terra é totalmente perfeito, mas tem um nível de perfeição que Deus exige que nós chegamos. Por que a Bíblia fala tanto em sede perfeitos? Para que você não avacalhe. Fala para um lado, se não avacalhe. Sabe, irmãos, quando o crente começa com conversa mole, ai, ninguém é tão crente assim. Para que orar tanto? Ai, eu estou indo demais na Bíblia, na igreja. Ai, acho que é por isso que eu estou tão cansado. Ai, ninguém faz. Por que eu vou fazer? Irmãos, isso é conversa de quem está se desviando. Fala assim, viu? Sempre que você ficar com essas conversinhas do inferno, o Espírito Santo vai te lembrar a voz do pastor Bira dizendo assim: seja perfeito. Fala para nós assim: seja perfeito. Diga glória a Jesus. Sempre que você começa a se achar muito crente, eu vou até assistir um filme é meio pornozinho, mas eu estou crente demais, então vamos lá. Fala assim: sai em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Sede perfeitos, sede consolados. Fala para nós assim: sede consolados. Irmãos, porque tem crente com cara de desconsolado. Fala assim, viu? Tem crente que anda assim com aquela cara de cachorro que caiu da mudança. E sai com essa cara para ir na rua e fala assim: misericórdia. Jesus, é de consolados. Ai, pastor, eu vim na igreja, só chorei. Chore em casa, receba a consolação de Deus em casa e venha para a igreja uma cara melhor, por favor, que isso vai dar mau testemunho. Diga glória a Jesus. Os teus vizinhos, vê você indo para a igreja com essa cara, vai dizer assim: coitado, acho que ele está indo obrigado para a igreja. Fazer misericórdia. Eles devem pensar assim: coitado, o pastor traz esse povo no chicote, porque aí. Não que não seja, mas diga glória a Jesus, mas não precisa fazer essa cara. Diga glória a Deus. Sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. Falam assim: vive em paz.
Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ósculo santo, beijo. Diga glória a Jesus. Existem versículos na Bíblia que são doutrina, e existem versículos que são versículos esparsos, meros conselhos apostólicos. Esse aqui, tem igrejas que fazem a doutrina do ósculo santo, que os crentes só se cumprimentam com um beijo no rosto, porque isso é a doutrina da igreja. Irmãos, isso é forçação de amizade. Fazem misericórdia. Não, é um conselho. Qual que é a essência do versículo? Não seja impessoal, seja amável, seja próximo. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão do lado assim: não seja impessoal. Eu já falei outros domingos, eu vou falar de novo. Diga glória a Jesus. Tem gente que já pensa, lá vem. Pois é. Diga glória a Deus. Irmãos, tem gente que vem na igreja que eu não sei nem o nome. E olha que eu tenho boa memória para nome. Eu não sei nem o nome porque a pessoa nunca veio conversar comigo, nunca. E daí eu pergunto para os irmãos: você sabe o nome daquele? Não. Pergunto para outros: você sabe o nome daquele? Não. Quer dizer, a pessoa vem no culto, mas não se relaciona com ninguém. Irmãos, tem gente que vem aqui, chega um pouquinho atrasado e sai um pouquinho antes do culto terminar, porque não quer se misturar. Se não quer se misturar, a palavra não serve para você também. Vá ouvir rádio então, liga lá no programa evangélico e fica em casa. Porque vir na igreja é para se misturar, sim. Diga glória a Jesus. Irmãos, o crente tem que ser pessoal errado. Sabe de onde você tirou isso? Me perdoe, pode fazer café, pode fazer o que quiser. Sabe de onde você tirou isso? Do catolicismo. Que todo mundo sai da igreja, ninguém se conhece, nunca se viu, nunca quer se ver também. E sabe aquelas histórias? Ai, pastor, eu quero ir numa igreja, mas uma igreja bem pequenininha. Eu quero ajoelhar e fazer as minhas orações e ir para casa. Sabe o que você quer? Você não quer se envolver com ninguém, você não quer amar os irmãos, você não quer saber do problema dos outros, você não quer interceder por ninguém. Você é um poço de egoísmo. Faz assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, saudai-vos com ósculo santo. Tem que conhecer os irmãos, tem que amar os irmãos, tem que se importar com os irmãos. Diga glória a Jesus. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Diga glória a Deus. Pergunta para lá assim: você entendeu? O irmão casou, vá no casamento do irmão. Diga glória a Jesus. A criança nasceu, cumprimente o irmão pela criança que nasceu. O irmão está doente, vá visitar, ou dê um telefonema, ou quando o irmão aparecer na igreja, diga assim: lembrei que você esteve doente, não pude visitar, mas orei por você. Diga glória a Jesus. Irmãos, não quer saudar com ósculo santo? Tudo bem, mas não precisa ser um poço de impessoalidade. Diga glória a Jesus. Fala assim: seja próximo. Irmãos, hoje é dia de ceia. Jesus está aqui. Diga glória a Deus. Vamos fechar os olhos. Senhor amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, abençoa o povo. Nós queremos regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. Na canta lava sudharias, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Rakanta lava sudharias, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito seja com todos vós. Rakanta lava sudharias, conta ricancita, canta lava sudharias. Rabahada canta lava hariastem. Ah, Senhor amado, como nós temos sede de Ti, Senhor amado, como nós temos sede de sermos transformados, como nós temos sede de ser tudo o que Tua palavra diz. Ah, Senhor amado, então opera em nós.